Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Secretário da Saúde comparece à Câmara para explicar suposta carona que um veículo ambulatorial teria dado a militantes da CUT durante um protesto. Medida que pretende proibir o sacrifício de animais em rituais religiosos recebe parecer contrário da Comissão de Administração. Veja ainda o que foi discutido durante a 13ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de março, agora no Jornal da Câmara. Dois projetos que envolvem o setor dos taxistas foram discutidos em reunião da Comissão de Obras dia 19. O primeiro deles cria o táxi executivo, uma espécie de categoria de luxo, enquanto o outro regulamenta a publicidade nos veículos, ambos de autoria do professor Samuel Vasconcelos, do PT. É um projeto polêmico aqui na cidade, a questão do táxi. Eu acho que tem que ter uma reestruturação nesse serviço de transporte. Há 1 ano e meio atrás foi tirado 80 táxis da cidade, foi colocado no aeroporto e a cidade acabou aí ficando com deficitária na questão do táxi. E essa questão tem que ser resolvida urgentemente. Deveria partir do Executivo, que quem constitucionalmente tem o dever de enviar para a Câmara Municipal. Como ele não envia, os vereadores acabam apresentando o projeto de lei nessa casa. E como é uma questão polêmica, e nós temos a Comissão de Transporte, onde o vereador americano, que é da Guarucop, que é o conhecedor dessa causa de táxi, faz parte dessa comissão, nós vamos esperar a posição da Comissão de Trânsito e Transporte para posteriormente nós darmos o parecer nesse projeto. Mas a minha opinião é que nós devemos chamar uma audiência pública com toda a categoria, tirar uma comissão paritária entre as entidades, os usuários, a prefeitura e definir aí qual o projeto que vai aí estar de interesse, projeto de interesse da cidade e que vai satisfazer a categoria dos motoristas de táxi. Na última quinta-feira, 12 itens foram debatidos pelos parlamentares durante reunião da Comissão de Finanças. 9 deles receberam parecer favorável. Um recebeu parecer contrário e os outros 2 ainda vão ser analisados mais profundamente pelos vereadores. Eu posso hoje, destacar, vários projetos dos vereadores em implantação e incentivos, em várias áreas. Eu hoje destacando o mais importante da pauta do dia de hoje, justamente é o orçamento, o parecer do Tribunal de Contas em relação ao orçamento de 2011, Então nós achamos prudente suspender isso aqui para nós aguardarmos aqui. Hoje nós não tivemos a presença de um dos membros da comissão, Geraldo Celestino, e eu gostaria de emitir o parecer com a presença dele aqui. Então estava eu e a Dona Maria, como nós temos o prazo até a semana que vem, eu acredito que já foi esgotada todas as discussões. Nós, por exemplo, já temos uma posição firmada em relação a isso aí, eu achei prudente nós aguardarmos para a semana seguinte. Segundo o parecer do Tribunal de Contas, a Prefeitura não cumpriu com a determinação legal de gastar 25% do orçamento com educação em 2011. Isso aí é um entendimento técnico do Tribunal de Contas em relação, foi ultrapassado 24, significa 0,3 percentuais em relação aos 25% necessário de acordo com a legislação. Mas por quê? Porque no entendimento deles diz que aquela verba que foi utilizada para equipamento do Adamastor, que é utilizado pela Secretaria de Educação, e também os valores correspondentes ao agente, que é o entendimento do Tribunal de Contas, não é da área de educação. E nós entendemos que é da área de educação porque ali tem cursos profissionalizantes. Então, se há cursos profissionalizantes, não tenha dúvida que ela é inerente à educação. Então, portanto, nós vamos analisar melhor, vamos ter um comportamento correto em relação a isso aí, para que não haja dúvida nenhuma. Então, eu não quis antecipar nenhuma. Estamos aqui, eu e a vereadora Dona Maria. É composta a comissão de 3 vereadores, respeitando o entendimento, inclusive, do vereador de oposição. Nós queríamos ele presente aqui para que a gente possa discutir, ter uma discussão mais ampla em relação a isso aí. Mas, no meu entendimento, não tenha dúvida. Eu entendo que os valores que foram empregados da educação em relação a agente
para fins de estudos profissionalizantes, eu entendo que é da área de educação, sim. Durante reunião da Comissão de Educação, dia 19, 2 projetos foram discutidos. O primeiro deles, que concede título honorífico ao empresário Laudirley Dourado, teve parecer favorável dos vereadores. Já um projeto da mesa diretora, que cria o Prêmio Estudantes do Ano, ainda será avaliado pela comissão. Eu pedi fazer um documento perguntando para a diretoria de ensino se vocês estão de acordo com isso, né? Eu acho que a Câmara Municipal tem outras coisas, outras atribuições. É cobrar da Secretaria de Educação melhor qualidade de ensino, não ficar fazendo concurso de redação. Eu acho que isso é papel da diretoria de ensino. Eu estou me posicionando contra isso aqui, que a Câmara tem outras atribuições. A Câmara tem recursos para premiar, a Câmara não gera recursos, não gera dinheiro. Premiar o quê? Fazer o quê? Eu acho que a Câmara tem outras coisas para fazer, né? Esse papel de premiar estudantes é da Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação faz isso aí, deve fazer muito bem feito, né? Que cobrar desempenho, inclusive, dos alunos no que respeita à qualidade de ensino. Acho que isso não é papel da Câmara. Eu acho que eu tenho uma tendência de me posicionar contra isso aí. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público se reuniu na última quinta-feira para analisar 2 projetos de lei. A medida de autoria do vereador Novinho Brasil, do PTN, visa proibir o sacrifício de animais em rituais religiosos. A proposta recebeu parecer contrário da comissão. O presidente Romildo Santos, do PSDB, justificou a decisão. A minha comissão de funcionalismo público, que eu faço parte, sou presidente, tem que dar o parecer por quê. Né? Vai perguntar, o que o funcionalismo público tem a ver com sacrifício de animais? Então, qual foi o nosso parecer contrário? É justamente por causa da GCM. A GCM automaticamente também já apura qualquer crime contra animais na cidade, né? Seja em rituais, seja na rua, seja dentro de uma casa. Assim que acionada, a GCM vai lá. Então não tem necessidade de a gente poder vincular a GCM a começar a fiscalizar esses templos, né? Quem tem que fiscalizar os templos é a STU, né? E se a STU achar que tem alguma irregularidade nos templos, aí sim ela aciona a GCM, você entendeu? Então o que acontece? Por isso que até vindo de cima para baixo da lei federal, das leis estaduais, a CCJ deu o contrário. Então a gente acompanhou a CCJ. Outro projeto, também de autoria do vereador Novinho Brasil, recebeu parecer contrário da comissão. A medida prevê a instalação de microfones e caixas de som nas salas de aula das escolas públicas. O vereador Geraldo Celestino, do PSDB, deu mais detalhes do parecer. Você imagina a estrutura das escolas municipais do nosso município, as paredes, tá? Cada sala de aula usando um microfone, o que vai virar? Vai virar um show, um barulho, uma sala vai atrapalhar a outra, uma está ensinando português, a outra está ensinando geografia e assim por diante. Então é um projeto inviável de ser instalado no município. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico se reuniu no dia 19 para analisar 4 projetos de lei. 3 deles, de autoria da Prefeitura, serão reavaliados. O outro projeto, proposto por Eduardo Barreto, do PCdoB, recebeu parecer favorável. A medida quer inibir a inauguração de obras inacabadas. A gente procurou colocar esse projeto de lei devido aos problemas que a gente encontra, não só na cidade de Guarulhos, não é uma peculiaridade só de Guarulhos, mas de todo o estado, também da nação, de que às vezes uma obra pública é inaugurada, entregue sem ter a mínima condição de atender a demanda pública, né? A gente pode ter como exemplo aí um hospital. A gente já viu o hospital ser entregue, onde não tem médico, não tem equipamento suficiente, e geralmente a entrega dessas obras é feito meio que no afogadiço quando está próximo de eleições. Então a gente, com esse projeto de lei, está pelo menos tentando parar com essa prática aqui na nossa cidade. Barreto falou ainda sobre uma denúncia de atuação irregular de vendedores ambulantes na região da rua Dom Pedro II. Quanto à denúncia que o ambulante fez aqui à nossa casa, já que chegou a denúncia, nós não podemos prevaricar. Então a gente está encaminhando essa denúncia até o órgão competente, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano daqui da cidade, porque eles sim têm o poder de serem os fiscalizadores, o poder de executar essa fiscalização no referido endereço.
A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu na última quinta-feira. Apenas um projeto de emenda à lei orgânica estava em pauta. A medida torna o SAAI responsável por transferir a dívida de água e esgoto do locador para o locatário. O presidente da comissão, Dr. Laércio Sandes, do PMN, explicou o parecer. Esse projeto que foi apresentado pelo nobre colega vereador Jesus, ele propõe que hoje mudar um pouco a redação que está na nossa lei orgânica, a lei maior do município, para que os consumos de água e taxa de esgoto hoje funciona da seguinte forma. Você, enquanto proprietário, você vai lá com o contrato e pede para o SAAI pegar aquela conta e passar para o nome do inquilino enquanto ele estiver usufruindo da propriedade do imóvel. A proposta do vereador Jesus é que isso seja feito diretamente pelo SAAI, independente de ser solicitado. Então, essa comissão entendeu que nós não podemos fazer isso porque desrespeita a lei do consumidor, quando você desprestigia a parte mais fraca, a parte do consumidor, o locatário. Então, entendemos que, por afrontar a lei federal do Código do Consumidor, pelo parecer contrário. E assim como já aconteceu na comissão anterior, que é a Comissão de Constituição e Justiça entendeu também que o projeto é inconstitucional. Então, foram dois pareceres contrários por entender que ele, além de afetar o direito do consumidor, desprestigia a administração pública interferindo na gestão da mesma. Então, o parecer realmente hoje foi contrário. No próximo bloco, acompanhe os destaques da sessão ordinária do dia 19 de março. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A sessão da última quinta-feira, 19 de março, contou com a deliberação de 10 itens do grande expediente e muita discussão sobre diversos assuntos. A Tribuna Livre teve a participação de 2 munícipes. O primeiro falou sobre a revisão do plano diretor do município. Eu quero, nesse momento, dizer para todos e todas, apesar de saber o discurso de muitos deles, principalmente dos representantes legislativo, executivo, sobre a importância do plano diretor, eu quero dizer, em nome dessa organização que está se iniciando, que o plano diretor de Guarulhos, assim como qualquer outro plano diretor de qualquer município, é muito importante e precisa, no caso de Guarulhos, ser revisado. Portanto, nesse momento, nós estamos cobrando o empenho de vocês, desta Casa de Lei, que diz que estão aqui e estão em nome dos munícipes de Guarulhos, para os representá-los,
que busque, de fato, a revisão desse plano diretor. Pois esse plano diretor de Guarulhos, desde 2011, que ele vem, de certa forma, sendo empurrado com a barriga. Eu me lembro que na 4ª Conferência das Cidades foi objeto de discussão de grupo essa tal revisão e não foi feito. Na 5ª Conferência também se falou dessa revisão e até agora nada foi feito. Portanto, senhores e senhoras, é importante o empenho de vocês para que de fato saia essa revisão. Segundo, eu quero deixar claro que essa iniciativa não é uma iniciativa isolada. Esse é o primeiro ato, é o primeiro pronunciamento, de certa forma oficial, que nós estamos fazendo aqui. Mas com certeza não será o último. Com certeza absoluta. E muito menos será esvaziado. Portanto, hoje é o pontapé inicial. Já o segundo inscrito na tribuna falou sobre os direitos dos cidadãos e citou uma jovem que sofreu violência na cidade. No domingo, mais uma jovem que é homossexual apanhou. E por que ela apanhou? Porque ela era homossexual. Olha que engraçado. Só porque era homossexual ela apanhou. Ali na rua do Carlos Chagas. Foi roubada, levaram o celular dela embora e ainda por cima bateram nela dizendo: ah, você é sapatão. Essa foi a tratativa. Então, nós temos que nos debruçar enquanto legisladores, e eu agradeço a todos aqueles que estão prestando atenção. E por que isso? Porque é dessa casa que saem as leis que regem o município. É dessa casa que saem as leis que vão defender ou não a sociedade. Então nós precisamos ser reflexivos a isso. Nós não podemos titubear. Eu vejo que a Câmara, cada legislatura tem mudado. A cada legislatura ela tem ficado mais jovem. Ela tem ficado com um gás mais forte. E isso é importante. Mas não adianta a gente ter pessoas jovens e de gás dentro da casa que não lutam por uma reoxigenação dos espaços, das instituições. Por que talvez a gente esteja passando por grandes problemas políticos no nosso país? Porque é o mais do mesmo que está lá. E eu não estou me referindo a partido A ou B, e sim a posturas políticas. Nós temos que acabar com essa história do mais do mesmo. E isso cabe para nós, enquanto sociedade, reclamar, usar a tribuna livre e dizer o que pensa. Eu peço mais uma vez encarecidamente que cada vereador ou que cada assessor que esteja ouvindo reflita quando for protocolizar um projeto nessa casa de defesa da sociedade. Nós precisamos defender a sociedade, mais do que fiscalizar o executivo. Também defender essa sociedade que paga condução, essa sociedade que só paga imposto. E qual que é a reciprocidade disso? Nós precisamos refletir sobre isso. Esse é o convite que eu faço a cada legislador aqui hoje, para que a gente possa de fato refletir o que tem acontecido. Não dá mais para a mulher não ter espaço no mercado de trabalho, ou se tiver um espaço menor, ela tem que ter um espaço igualitário. Não dá mais para mim dizer porque o cara é gay ou porque a menina é homossexual, não pode ocupar um espaço. De repente a inteligência é muito melhor. Então nós não podemos fazer isso. Senão a gente cai num erro brutal de não ser laico. E o Estado é laico. Sei muito bem que tem pessoas de diversas religiões aqui, diversas. Mas o Estado ele é laico. E quando a gente fala em laicitude do Estado, a gente diz o quê? Não importa se é negro, branco, negro, umbandista, católico, protestante, cristianismo, enfim, não importa isso. O que importa é que é povo, é ser humano. Ao final da Tribuna Livre, o presidente da Câmara, professor Jesus, do PDT, anunciou a licença do vereador Novinho Brasil, do PTN. Informo que o vereador Novinho Brasil solicitou 15 dias de licença para tratamento de saúde de 19 de março a 2 de abril, sendo devidamente deferida pela presidência. O segundo suplente da coligação PRB-PTN
senhor Irapuan Siqueira, desfiliou-se do partido, conforme o comunicado formal efetuado pelo Diretório Municipal do PTN. Convidamos o atual segundo suplente do partido, senhor Joseval Queiroz, para entregar a documentação necessária, prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Boa tarde a todos. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer o meu mandato dentro do princípio da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direito, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Muito obrigado. Durante a sessão, os vereadores reclamaram da demora de alguns secretários municipais em recebê-los. O petista Marcelo Seminaldo usou a tribuna para falar sobre problemas na segurança do trânsito na estrada de Nazaré. O parlamentar enfatizou que novas tragédias serão responsabilidade do secretário da pasta. Gostaria de falar um pouco sobre a questão, aliás, pedir ao vereador Eduardo Barreto, que é da região lá também. No dia 1º de abril, parece que é mentira, mas é verdade, no dia 1º de abril de 2013, eu protocolei um requerimento endereçado à Secretaria de Transporte, solicitando que fosse implantado na estrada Guarulhos-Nazaré, altura do número 3.745, um semáforo, porque ali tem uma área escolar e, invariavelmente, as crianças são submetidas ali a problemas como atropelamentos ou quase atropelamentos na maioria das vezes. E aí, percebam, dia 1º de abril de 2013, a gente fez a solicitação da implantação do semáforo lá na estrada de Nazaré, no número 3.745, no Jardim Lenise. E hoje nós estamos, vereador Eduardo Barreto, em 2015, né? Vossa Excelência, que é da região lá também conhece bem, e até agora o semáforo não foi implantado ali na estrada de Nazaré, perto da escola. E o que acontece? Ontem, né, mais uma vez, mais uma criança foi atropelada pela falta do semáforo naquela região. O secretário Atílio, ele pertence ao governo que eu defendo, né, ao partido que eu faço parte, mas o mínimo que a gente espera, vereador Eduardo Barreto, é que essas demandas pequenas que a gente pede sejam atendidas, né? E quando a gente pede a instalação de um semáforo numa avenida tão perigosa como é a estrada de Nazaré, não é porque eu sou bonitinho, não é porque quer ficar bonitinho com a comunidade, não, é porque a gente quer proteger a vida daquelas pessoas que estão ali. Então, ontem quase perdemos uma vida por causa desse semáforo. Então, eu vou aqui de público, eu sei que o Atílio tem gente que assiste essa sessão. Secretário, pelo amor de Deus, né, não espera que ninguém morra para você colocar o semáforo lá na estrada de Nazaré, no número 3.745. Eu vejo você falando de plano mirabolante, fazer túnel debaixo não sei aonde, retorno, obras de milhões. Vereador. Eu estou pedindo um semáforo na estrada de Nazaré, porque se morrer alguém ali, a responsabilidade é sua. Na mesma sessão, o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, comemorou a chegada de uma base da Polícia Militar na região do bairro Santa Clara. Mas o líder do governo cobrou a atenção a outras regiões da cidade. Nós tivemos esta semana uma boa reunião e estava representado pelo assessor Arinaldo, e eu fiquei extremamente feliz ao ouvir a fala do comandante da Polícia Militar, e ele falou que terá uma base lá na região entre Santa Clara e Santa Mena, o que é uma luta dos concegues e dos moradores daquela região. Eu mesmo fiz um ofício ao governo do estado, eu mesmo nessa tribuna por diversas vezes falei da necessidade que a região do Jardim São Paulo, Santa Clara, Paravente, Santa Mena, essa região estava sofrendo absurdamente com a questão de segurança. Nós sabemos que é uma questão no estado, e a cidade de Guarulhos vive essa dificuldade, mas por ser uma região onde tem uma certa tranquilidade econômica, podemos assim dizer, muitos moradores ali da região do Maia, principalmente, estavam tendo sérios problemas com segurança, ao ponto de contratarem seguranças privados, porque muitas vezes ao sair de casa eram abordados, pequenos sequestros relâmpago, e agora nós temos a notícia
fiquei sabendo nesta semana que, atendendo aos nossos clamores da população, pedido de diversos vereadores, creio que os vereadores ali da região, tanto o Toninho Magalhães quanto o vereador americano, também tem essa cobrança, porque o Conseg do Bom Clima, na pessoa do argentino, sempre está cobrando, e agora uma notícia boa para a população daquela região. O governo do estado estará implantando ali uma base da Polícia Militar. E o melhor, não vai desativar a da Brigadeiro Faria Lima. Então, quero manifestar a minha alegria e dizer que eu vou pedir que o mesmo tratamento seja dado aos moradores do Marcos Freire. Depois do intervalo, o secretário municipal da Saúde, Carlos Derman, comparece à Câmara para explicar a suposta carona que um veículo ambulatorial da cidade teria dado a militantes da CUT durante um protesto. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Comissão de Saúde Pública da Câmara convidou o secretário da pasta, Carlos Derman, a comparecer à reunião da última quinta-feira. Ele veio para explicar a suposta carona que um veículo ambulatorial da cidade teria dado a militantes da Central Única dos Trabalhadores durante um protesto em São Paulo no dia 13. O motorista estava voltando do ICESP, Instituto do Câncer, que fica na Dr. Arnaldo, para a Secretaria da Saúde, estava levando 2 pacientes que tinham ido à ICESP para quimioterapia, pacientes que estão se tratando de câncer e que foram ao ICESP fazer a quimioterapia. Ele estava voltando pela Consolação, a Consolação congestionada, e pediram carona para ele. E ele deu. Ele errou. O motorista sabe, até porque ele recebe, uma orientação nesse sentido, de que não deve dar carona. Agora, ele errou, e ele deve reconhecer o seu erro, mas nós também sabemos que é um excelente funcionário, que tem 15 anos de serviços prestados, que trata a população com humanidade, não é? Isso é importante, que muitas vezes, quando não tinha, ou até hoje, quando não é suficiente, o transporte do cadeirante na perua que tem elevador, muitas vezes pegou o cadeirante no colo e colocou na perua, coisa que nem faz parte da atribuição do motorista, não é isso? Então, é um funcionário a quem a cidade de Guarulhos deve muito pelo seu trabalho. E eu quero aqui publicamente dizer isso, que os nossos motoristas fazem um trabalho importantíssimo, que não é reconhecido, transportando
dezenas e dezenas de pacientes todos os dias para diversos lugares, né, com toda a paciência, com toda a humildade, né? E se você perguntar para o paciente que é transportado o que ele prefere, no veículo próprio da prefeitura ou ir no veículo locado, todos vão dizer que querem ir no veículo da prefeitura, porque o motorista é humano, porque o motorista trata as pessoas adequadamente. Tá? Então, é claro que isso a comissão de sindicância vai valorar, vai reconhecer o erro, mas vai levar em conta, podem ter a certeza, todo o histórico, todo o passado de serviços prestados pelo motorista. O vereador do PSDB, Geraldo Celestino, conversou com o motorista envolvido no caso e apoiou a versão dada por Carlos Derman. Agora, o motorista, vereador Guti, nós levantamos, a bancada do PSDB levantou, ele saiu do ICESP com 2 pacientes, mais 2 acompanhantes. Ele desceu, não tenho procuração para defender ninguém, não estou defendendo a administração. Ele pegou os pacientes, descendo na Consolação. No Farol, um grupo pediu carona de Guarulhos. E, inocentemente, o motorista para o carro, que é uma viatura pública, erroneamente, ele errou, abriu as portas e deu carona para as pessoas. E sabe que quando o motorista é contratado no serviço público, ele assina um termo que é proibido de dar carona. Então foi um erro grosseiro do motorista, tá? Mas o currículo do motorista, Carlos Schneiderman, secretário de Saúde, o currículo dele de 15 anos de serviços públicos, nós não podemos crucificá-lo. Porque se nós crucificar o motorista, nós temos que crucificar o PT num total, principalmente na nossa cidade. O vereador tucano, Romildo Santos, concordou com a versão, mas disse que ainda é necessária uma comissão de estudos sobre a saúde no município. Na realidade, o motorista, nós acabamos encontrando com o motorista e perguntamos como motorista: eu sou presidente da Comissão de Funcionalismo Público, isso me dá o direito até de falar com o funcionário público, em primeiro lugar, né? Segundo lugar, o motorista, quis ouvir ele primeiro, né, para poder saber, porque todo mundo, os funcionários públicos falaram, ele não teve culpa, foi inocência dele, né? Quantos casos já aconteceram de pessoas que pecam por ser inocentes, né? Inocentes em que sentido? Primeiro, que ele não é filiado a partido nenhum, pelo que falam, né, dentro da categoria. Ele nunca fez campanha para ninguém, é o que dizem na categoria. Mas por que o senhor então deu essa carona para ele? Pô, sei lá, eu tô lá parado na Avenida Paulista, o negócio é muito rápido no Farol, aí o pessoal viu a prefeitura de Guarulhos, aí 2 meninas bateram no vidro, dá para você dar uma carona pra gente? Porque a gente está aqui, lá nos largaram aqui, tá chovendo, a gente não sabe o que faz. Ele falou que abriu a porta e entrou, foi 15, queriam em pé. Então, nessa fala dele, você já percebe que não foi coisa mandada, porque ele estava com 2 acompanhantes e 2 pacientes. Ele errou, tem que ser punido. Falei para ele: você errou, você desculpa. Tanto é que é o seguinte, se ele fosse meu amigo, ele não tinha assinado a CEI de investigações. O senhor já errou de novo aí na sua fala, tinha que perceber as coisas. Eu assinei a CEI e não vou retirar minha assinatura. O vereador Geraldo falou aqui, eu vou propor uma outra situação, porque não é porque nós queremos tirar a assinatura, é que nós temos que ser inteligentes e ver que o regimento interno diz que nós temos que ter 11 assinaturas de vereadores, né? Nós conseguimos 5 até agora. Nós vamos conseguir mais 6? Acredito que não, porque a maior base aqui é do governo, inclusive o seu presidente é do governo, né? Então o que acontece? Nem o senhor assinou, né? Então, o que eu queria dizer? Eu falei para o vereador Guti, proponho agora uma comissão especial de estudos, como nós estamos fazendo no PA Paraíso, que não precisa da assinatura dos 11 vereadores, né? Precisa só ser deliberado dentro do plenário da Câmara Municipal. Proponho isso hoje, que terça-feira, né, vai ser votado aqui na Câmara, e ele pode começar a fazer um trabalho paralelo a que esse vereador está fazendo no PA Paraíso, e nós cruzarmos as informações. Por exemplo, eu estou vendo a parte do médico, o vereador Guti vai ver a parte agora do transporte, que é importante para as pessoas da nossa cidade. Outro tema abordado na reunião da Comissão de Saúde foi a dengue. Para a diretora do Departamento de Vigilância da Saúde, Cristina Magna Bosco, o número de casos da doença ainda não atingiu o pico este ano. A situação, infelizmente, deve piorar.
Em 2014, a gente já tinha tido o nosso maior número, o nosso maior coeficiente de incidência, porque o que a gente precisa entender, a gente pode comparar Guarulhos com uma cidade, por exemplo, como Taboão da Serra, que é muito menor. Então, epidemiologicamente, a gente compara fazendo uma conta, né, para poder comparar situações diferentes, que é o coeficiente de incidência. A gente divide o número de casos por 100 mil habitantes. Aí a gente consegue saber como que está essa proporção de casos. Então, nós tivemos já em 2014 um maior, na nossa série histórica, o maior número de casos de dengue da história de Guarulhos desde 99. Mas em 2015, esse número que hoje está em 45,24, ele já representa, se a gente comparar os 3 primeiros meses, né, os 2 meses e meio que a gente tem de 2005 com os 2 meses e meio que a gente tem de 2014, já é um aumento de mais de 800%. Ou seja, esse número tende a aumentar. A gente sabe que o pico da transmissão de dengue é abril, maio. Não estamos ainda na pior fase de transmissão. Então, esse número tende a aumentar muito e provavelmente a gente vai superar em 2015 o número de casos de 2014. Cristina também destacou as ações da Secretaria de Saúde para combater a dengue na cidade e atentou para a gravidade da doença. A gente tem feito ações de 2 maneiras, ações voltadas para o cuidado do paciente, ações voltadas para a prevenção. Entre as ações voltadas para o cuidado, a gente já está no nosso plano de contingência, já estava dito, e a gente já está preparado para isso. Então, o que nós fizemos? A gente já está fazendo a contratação, né, na verdade, a aquisição, aluguel de tendas de hidratação, para poder auxiliar as unidades de saúde em relação ao espaço físico. E na região que nós vimos ali, na região 3, a gente já fez a utilização da paróquia, da igreja, de lugares próximos para poder fazer a hidratação, porque é o que salva as vidas. A gente já está fazendo a compra emergencial de mais soro, suporte de soro, cadeiras, né? Isso está sendo alugado, algumas coisas estão sendo monitores para multiparâmetros, porque a nossa ideia, né, e nosso objetivo agora é evitar que as pessoas percam a vida. A dengue é uma doença que ela é tratável, evitável, mas assim, tem comorbidades, ou seja, tem doenças que às vezes as pessoas têm, com que faz com que esse estado seja agravado. E se não agirmos rapidamente, se o sistema de saúde não for rápido, infelizmente as pessoas vão vir a óbito. A gente tem investigação de 6 casos, que em determinado momento o médico falou, eu acho que é dengue. Então, 6 pessoas, que é um número muito acima não deveria, né, ter tantas suspeitas, mas são 6 pessoas que morreram e que a suspeita é dengue. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!